Oi, gente! Há um tempo atrás eu gravei esse vídeo ensinando como instalar essa impressora aqui, Eugene L42 Pro Full, no macOS. E ele acabou se tornando um dos vídeos mais visualizados do canal. Porém, na época eu só ensinei como instalar o driver Mac versão 1.0.1, que está disponível no próprio site da Eugene. Só que ele só é compatível, ao menos até a data de gravação desse vídeo, ele só é compatível com os Macs das versões Intel. E como o Apple Silicon se tornou comum, né, os MacBooks com chip M1, M2, esse driver se tornou incompatível e as pessoas tentam seguir o tutorial e não dá certo. Pensando nisso, infelizmente a gente não teve nenhuma atualização de driver por parte da Eugene em si, mas como ela usa a Zebra Programming Language, que é a linguagem de programação das impressoras térmicas Zebra, eu consegui desenvolver isso aqui. Está disponível no meu site, felipededeus.com/L42Pro. Ao acessar, ele vai pedir para você conectar a sua impressora, né? Ele vai abrir essa janela, aí você vai clicar aqui, conectar a impressora e selecionar a Eugene aqui na lista. Infelizmente eu não estou com a Eugene aqui no momento, mas o que você precisa saber, esse site ele funciona direto no seu navegador, não tem comunicação com o meu servidor, senão para baixar os scripts, baixar o site para o seu computador. Tudo roda depois que carregou aqui direto no seu computador. E ele precisa ser rodado em um navegador compatível com o Chrome, porque ele usa a Web USB API. E é isso. É só você instalar um Chrome da vida, um Opera, qualquer navegador que seja baseado em Chrome no seu MacBook, no seu Chromebook, até no seu Windows. Embora no Windows talvez você precise instalar um driver genérico de USB, mas falando de Mac, falando de Linux, que é para o que eu desenvolvi tendo em mente, é só você instalar o navegador e abrir o site e já deve funcionar. Então clicou em conectar, ele já vai vincular. Aqui para demonstrar para vocês as funções, eu tenho esse link que tem o modo de demonstração, só para a gente poder trabalhar sem a impressora estar aqui fisicamente, porque senão ele não deixa usar as coisas aqui. Então aqui no modo de demonstração, a gente pode ver que aqui na esquerda eu deixei os painéis para você configurar a impressão, e aqui tem a parte de visualização para ver como que vai sair ali na impressora. Aqui nós temos 4 abas, a aba de imagem PDF, ZPL, que é o Zebra Programming Language, que é bastante comum para os e-commerces, marketplaces, né? E o modo de texto. Começar pela imagem, é bem simples. É só clicar aqui para carregar alguma imagem, ele vai abrir a janela de carregar a imagem do seu sistema operacional. Acho que eu cortei para vocês aí, mas eu só selecionei uma imagem do Titanic aqui, só de exemplo. Então, aqui carregada a imagem, se vocês virem com o mouse aqui em cima e usar o scroll do mouse, que é a famosa rodinha, dá para alterar o tamanho aqui da imagem e clicando você consegue arrastar ela pelo papel. Isso aqui representa a boca de impressão ali da impressora, né? Aqui a gente pode configurar a largura, a altura, por exemplo, vou colocar aqui, ela vai até 99 milímetros, né? Então, digamos que eu quero imprimir num papel um pouco mais largo, uns 90 milímetros, ele já atualiza ali. Ele já vai dar um prompt aqui se você não quer calibrar a impressora, porque sempre que você altera uma propriedade, você precisa enviar o comando para a impressora que você alterou essa propriedade. Eu costumo fazer isso enviando só um trabalho de teste, sem muitas cópias, né? Aqui é a altura da etiqueta, vamos supor que é uma etiqueta de 55 milímetros de altura. Orientação é só a orientação que a imagem vai ficar ali. Isso aqui você pode pegar uma imagem já que você fez no Canva, em algum outro programa, e importar aqui. Aqui ela vai espelhar a imagem, negativar, se você tiver a fim de gastar tinta não, que é impressora térmica, né? Mas, gráficos, algoritmo de pontilhado, é legal usar isso aqui quando a imagem tem tons de cinza ou se você não quer estressar tanto a sua cabeça térmica, porque se tiver uma área muito grande, preta, pode estressar, sobreaquecer a sua impressora, né?
E aqui, assim, quando você clica em cima das configurações, elas recolhem para ocupar menos espaço. E aqui nós temos o método transferência térmica, que é quando você vai usar com o ribbon, e térmica direto, que é quando o próprio papel em si já é compatível com impressão térmica. Então vou deixar a transferência térmica, por exemplo, que seria com o ribbon. Tipo de mídia, aqui você escolhe qual sensor ou se você não vai usar o sensor da impressora, né? A L42 Pro Full, ela tem o sensor que detecta os intervalos das etiquetas, então é quando as etiquetas vêm dispostas uma embaixo da outra e só tem um espaço ali e não mais nada. Ou marcas pretas, que é quando a etiqueta vem com aquela tarja preta ali que ela detecta que trocou a etiqueta. E aqui a velocidade tem a rápida, mas fica mais fraquinho, e a lenta, mas fica mais forte. E a intensidade é a intensidade, né? Fraco, forte, arrastou aqui. E aqui é a questão do número de cópias que você vai querer imprimir. Feito isso, é só clicar em processar e imprimir, você já vai ter vinculado com a sua impressora, e ela vai fazer a impressão. Aqui eu deixei o botão de calibração sensor, o botão de salvar padrão, se você usa muito, para você não ter que configurar sempre o seu papel, ela vai salvar no cache, nos cookies do seu navegador. Aqui eu também deixei um lugar para você salvar presets, por exemplo, vamos dizer que eu fiz uma etiqueta aqui, vou colocar teste só, sem criatividade hoje. Aqui ó, teste, aí quando você selecionar o teste de novo, ele recarrega aqui as configurações. Lembrando que é sempre bom dar uma calibrada no sensor e alinhar ela. Envie um trabalho de teste, que pelo que eu percebi ela guarda melhor quando você envia um trabalho, aí ela fica com aquela última configuração do trabalho e as próximas saem mais certo. Movendo aqui a gente tem imagem, a gente tem o PDF, que é praticamente a mesma coisa da imagem, só que ele vai converter o seu PDF para um bitmap, e aqui a parte dos algoritmos de pontilhado, papel de etiquetas, permanece o mesmo da imagem. Eu vou pular o ZPL por enquanto, eu vou no modo texto aqui, que é só um modo que eu coloquei, às vezes você precisa imprimir algo rapidinho ali na impressora, então você pode colocar aqui teste, pode colocar uma data de validade para daqui de 30 dias, um ano. Então é só uma forma de você poder imprimir algo rapidinho ali, às vezes não tem uma arte pronta. Agora voltando aqui para o ZPL. O ZPL, até inclusive eu estou aqui no modo de demonstração, ele vai ter me mandado um ZPL aqui de exemplo, a gente pode usar ele. É comum ter isso em marketplaces, então você pode colar aqui e ele só vai repassar isso direto para a impressora. Pode ver que até a maioria das configurações aqui estão ocultas. Você pode também escolher um arquivo do seu navegador aqui. Só que o mais interessante aqui, porque quem trabalha com ZPL precisa de volume. Então eu deixei essa automação de pasta, que ela vai monitorar uma pasta. Você pode escolher, e presta bastante atenção nessas configurações aqui, porque ela tem o poder de excluir arquivos no seu computador. Crie uma pasta só para isso, não coloque no meio dos seus downloads. E qual que é a ideia desse monitoramento de pasta? Você clica ali, escolhe uma pasta, e daí ele vai pedir permissão. Permitir que esse site veja e copie arquivos, felipededeus.com poderá ver e fazer cópias e excluir, tá, gente? Quando essa função ali de excluir arquivo após imprimir está ativado, ela tem permissão de excluir os arquivos. Então ele vai pedir aqui, ó, e fazer cópias dos arquivos em pasta monitorada Eugene. Clicando em permitir, agora essa pasta ela está sendo monitorada. Então significa que qualquer arquivo que eu jogar ali, ele vai ser ou imprimido automaticamente ou ele vai ser jogado para a fila. Então vocês podem, por exemplo, compartilhar essa pasta em rede e todo mundo salva nessa pasta e já imprime. Se você marcar o excluir arquivo após imprimir, ele vai evitar de ter duplicidade, de você imprimir duas vezes a mesma coisa, que ele vai pegar o arquivo, ler, imprimir e vai apagar o arquivo daquela pasta. Por isso que eu recomendo deixar essa pasta exclusivamente para Eugene. Então, só como um exemplo aqui, eu vou colar aquele código que a gente já tinha, aquele código ZPL. Eu vou salvar aqui dentro daquela pasta como teste1.txt.
e ele já deve aparecer ali, ó, teste1.txt, e já está marcado como impresso porque eu mantive o imprimir automaticamente ao detectar. Então, teoricamente, se a impressora tivesse conectada, ela já estaria imprimindo. Eu vou desativar o imprimir automaticamente ao detectar, e vamos salvar isso aqui agora como teste2. Teste2.txt. Ele já vai aparecer ali no spool, né? Nesse spool de impressão. Só que agora, ao invés de impresso, ele apareceu em imprimir. Então, por exemplo, se o seu sistema ele dá a opção de baixar o código ZPL, você vem aqui no Chrome, pesquisa Downloads, aqui nas configurações, vem aqui em configurações, né? Pesquisa Downloads, e aqui tem um local padrão, só que aí você ativa essa opção, perguntar onde salvar cada arquivo antes de fazer download. Por isso, quando você for fazer download de alguma coisa, ele vai abrir a janela perguntando onde você quer salvar, e você colocando dentro dessa pasta monitorado já vai imprimindo direto. Lembrando que a aba precisa ficar sempre aberta, e se vocês acharem que ele parou de monitorar, é só vir aqui, clicar em selecionar a pasta de novo e selecionar, ele continua monitorando a pasta. Aqui, quando você dá um F5, alguma coisa assim, ele pode perder essa permissão de pasta monitorada. Também pensando em facilitar a vida de vocês, eu imaginei que quem usa o modo imagem talvez não vá usar o modo ZPL, e quem usa o modo ZPL talvez fique inconveniente todo dia ter que vir aqui e clicar no modo ZPL. Então, se vocês observarem, conforme eu vou trocando aqui de aba, ele vai trocando a URL ali em cima também. Então, se você precisa usar bastante o modo ZPL, você vem aqui e favorita. O site não pode ter como favoritar automaticamente, mas ele dá a dica aqui do atalho, que é o Ctrl D, quando você clica ali na estrelinha. Então você pode criar um atalho direto para a aba que você mais usa. Eu uso bastante a aba aqui do texto, então você cria um atalho já com a aba do texto. Lembrando que para vocês não vai ter o Demo Mode, porque vocês vão ter a impressora. Aqui a gente está no modo de demonstração. Então, pessoal, é isso. Eu acho que ficou bem mais simples de usar, porque é só você instalar um navegador Chrome, que muitos de vocês já usam o Chrome no dia a dia, então não vai mudar em muita coisa. E aí plugar a impressora na porta USB. Não precisa instalar driver, não precisa configurar nada no sistema operacional por linha de comando. Em teoria ele deve funcionar com o Mac M1, M2, em teoria ele deve funcionar com o Chromebook. Teoricamente, se tiver as permissões certas, deve funcionar até com celular e tablet, mas eu não testei. Falando nisso, qualquer problema que vocês possam ter, dificuldades, deixe aqui nos comentários, que conforme for possível eu vou melhorando a ferramenta. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, que a gente está sempre tentando criar essas soluções aqui.